E se eu te dissesse que existe um segredo escondido na Bíblia que pode mudar completamente a sua vida espiritual? Algo que pouquíssimas pessoas realmente entendem e que pode ser a chave para você finalmente viver em autoridade, sem ser dominado pelo medo, pela culpa ou pela insegurança. O mais chocante é que essa verdade sempre esteve ali, mas a maioria nunca enxergou. Acredite, o que você está prestes a descobrir pode transformar sua caminhada com Deus de uma vez por todas. Muitos passam anos na fé sem perceber que ainda vivem muito abaixo do que Cristo conquistou. Eles oram, buscam, fazem de tudo para agradar a Deus, mas ainda sentem que algo está faltando. E a razão para isso é simples: falta revelação. Romanos 6:5 diz que, se fomos unidos a Cristo na sua morte, também seremos na sua ressurreição. Mas será que estamos vivendo essa realidade ou apenas sobrevivendo na fé? A resposta para essa pergunta pode ser o que está impedindo você de experimentar um nível completamente novo com Deus. Se você já se sentiu perdido, sem propósito ou frustrado por não ver resultados em sua vida espiritual, saiba que isso pode acabar hoje. O que vamos revelar aqui não é mais uma teoria, mas um conhecimento prático que pode abrir seus olhos e te libertar. Você está pronto para descobrir a verdade que pode redefinir completamente sua identidade em Cristo? Então fique comigo até o final, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Já percebeu aquela inquietação interna, aquela sensação de que falta algo na caminhada com Deus? Muitos vivem a fé como se estivessem presos a uma versão limitada do Evangelho, sem sequer perceber que há uma revelação profunda no Senhor Jesus Cristo que transforma completamente a vida. A Bíblia não é apenas um livro de regras, mas um mapa que nos conduz a uma identidade oculta para muitos. A identidade de alguém que foi feito um com Cristo. Se não entendemos isso, acabamos vivendo bem abaixo do que Deus realmente planejou. Pense na história de alguém que herda uma grande fortuna, mas nunca é informado disso. Ele continua vivendo como se fosse pobre, sem saber que tem recursos ilimitados à sua disposição. O mesmo acontece com quem não entende que em Cristo fomos vivificados, como diz Efésios 2:5, e libertos de toda acusação, conforme Colossenses 2:13. Há uma autoridade espiritual que nos foi dada, mas que só pode ser ativada pelo conhecimento. Muitos lutam contra o pecado, o medo e a fraqueza, como se estivessem sozinhos, quando, na verdade, já venceram tudo isso em Cristo. E se tudo que você precisa para viver uma vida de plenitude já estivesse disponível, mas você nunca tivesse sido ensinado a acessá-lo? A verdade é que existe uma chave espiritual que muda completamente nossa posição diante de Deus e do mundo. Essa chave foi revelada na cruz, mas poucos realmente entendem seu significado. E quando você entende essa verdade, sua perspectiva sobre si mesmo e sobre a vida nunca mais será a mesma. Imagine um prisioneiro que passou anos em uma cela escura sem saber que a porta estava destrancada o tempo todo. É exatamente assim que muitos vivem a fé, presos a limitações que já foram quebradas. A identificação com Cristo não é uma teoria abstrata, mas uma realidade espiritual que redefine tudo. Quando a palavra declara, em 1 Pedro 2:24, que Jesus levou sobre si nossos pecados e enfermidades, isso não é apenas uma informação, é uma verdade que pode transformar sua vida hoje. Mas se a pessoa não sabe disso, continua carregando fardos que já foram removidos na cruz. O problema é que fomos ensinados a pensar como meros humanos, quando na verdade fomos feitos participantes da vida divina. A Bíblia diz em Romanos 6:5 que se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso significa que não apenas fomos perdoados, mas ressuscitamos para uma nova vida, com uma nova identidade e uma nova autoridade.
E se essa identidade não for compreendida, a pessoa pode passar anos lutando contra coisas que já foram vencidas por Cristo. O grande divisor de águas na caminhada cristã não está no que se sente, mas no que se sabe. Não se trata de esperar que algo aconteça, mas de reconhecer o que já aconteceu. A questão é, quantas pessoas realmente vivem essa realidade? Quantos realmente entendem que foram ressuscitados com Cristo, como declara Colossenses 3:1? Esse conhecimento não é apenas teórico, ele pode mudar tudo na sua vida. Se você soubesse que já tem tudo o que precisa para viver uma vida vitoriosa, sua atitude mudaria. A maioria dos cristãos vive como se ainda estivessem esperando que Deus fizesse algo por eles, quando na verdade Ele já fez tudo. Efésios 1:7 afirma que temos a redenção pelo sangue de Cristo e o perdão dos pecados. Isso já é um fato consumado. Mas, sem essa revelação do Senhor Jesus Cristo, muitos continuam vivendo como se ainda precisassem conquistar aquilo que já foi dado gratuitamente. É como um filho que não percebe que a herança do pai já está disponível e insiste em trabalhar como escravo. A grande questão aqui não é se Deus pode fazer, mas se a pessoa crê no que ele já fez. Colossenses 1:18 nos lembra que Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E isso significa que ele inaugurou uma nova forma de existência para aqueles que estão nele. Se ele venceu a morte e foi exaltado, aqueles que estão nele compartilham dessa mesma vitória. Mas por que, então, muitos continuam vivendo em derrota, com medo, angústia e sensação de insuficiência? Simples. Falta conhecimento dessa verdade. A identidade de um cristão não é definida pelas circunstâncias, mas pelo que Cristo fez. Se Atos 13:33 declara que Jesus foi gerado como filho e colocado em posição de autoridade, e Efésios 1:19-22 revela que ele está acima de todo poder e domínio, isso significa que aqueles que estão nele também compartilham dessa posição. A pergunta é, por que tão poucos vivem como quem realmente está assentado com Cristo nos lugares celestiais? Talvez porque ainda falte entender uma peça fundamental desse quebra-cabeça. Se alguém dissesse que você está vivendo muito abaixo do seu potencial espiritual, como você reagiria? A verdade é que muitos cristãos aceitam uma vida comum quando foram chamados para algo extraordinário. 1 Pedro 3:18 afirma que Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, para nos conduzir a Deus. Isso significa que não fomos apenas salvos, fomos trazidos para uma nova posição, um novo nível de existência. Mas se alguém não entende essa verdade, continua vivendo como se estivesse separado de Deus, buscando por algo que já lhe pertence. Pense em um passaporte que dá acesso a um país incrível, cheio de oportunidades, mas que nunca é usado porque o dono não sabe que pode viajar. O passaporte está ali, válido, mas sem utilidade. Assim também é a identidade em Cristo. Sem conhecimento, ela se torna apenas uma teoria, sem impacto real na vida da pessoa. No entanto, Efésios 2:5 declara que, mesmo estando mortos em pecados, fomos vivificados com Cristo. E isso não é uma promessa futura, mas uma realidade presente. A questão é, será que estamos realmente vivendo essa verdade ou apenas observando-a de longe? A diferença entre alguém que caminha em poder e alguém que vive espiritualmente enfraquecido não está no esforço, mas na revelação. A Bíblia é clara. Quem está em Cristo foi ressuscitado com ele, como diz Colossenses 3:1. Mas quantos vivem com essa mentalidade? Quantos realmente compreendem que não estão tentando vencer o pecado, mas que já foram libertos dele? Talvez esteja na hora de abrir os olhos para algo que sempre esteve diante de nós, mas que poucos enxergaram. Imagine alguém tentando abrir uma porta trancada com todas as forças, sem perceber que a chave já está em suas mãos. É assim que muitos vivem a fé.
lutando contra desafios que já foram vencidos, tentando alcançar uma vitória que já foi dada. Efésios 1, 19 e 22 nos revela que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora opera naqueles que creem. Se essa verdade for realmente compreendida, a maneira como enfrentamos os desafios da vida nunca mais será a mesma. Afinal, se já estamos assentados com Cristo em autoridade, por que viver como se fôssemos derrotados? O que acontece é que a maioria das pessoas ainda se enxerga como frágeis, vulneráveis, sem perceber que foram feitas um com Cristo. Romanos 6,5 declara que, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso significa que, espiritualmente, já passamos da morte para a vida, já fomos transportados para um novo reino. Mas se a pessoa não renovar sua mente com essa verdade, continuará agindo como se ainda estivesse presa ao passado. E o pior, nem perceberá que está vivendo abaixo do seu potencial. A verdadeira transformação não acontece apenas pelo esforço humano, mas pela renovação da mente. Quando a palavra diz, em Colossenses 2,13, que fomos vivificados juntamente com Cristo, e que todos os nossos pecados foram perdoados, isso não é apenas uma declaração bonita, é um fato espiritual. Mas será que estamos realmente vivendo a partir dessa identidade ou ainda nos vemos como velhas criaturas? A resposta para essa pergunta pode definir o nível de autoridade espiritual que alguém experimenta. Se alguém perguntasse quem você realmente é, qual seria a sua resposta? Muitos cristãos ainda se identificam com suas falhas, fraquezas e limitações, quando, na verdade, sua verdadeira identidade está escondida em Cristo. Colossenses 1:18 declara que Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Isso significa que, assim como ele venceu a morte e reina em autoridade, aqueles que estão nele compartilham dessa mesma realidade. Mas se essa verdade não for entendida, a pessoa continua se enxergando apenas como alguém tentando melhorar, e não como alguém que já foi transformado. Pense em um príncipe criado fora do palácio sem saber quem realmente é. Ele pode agir como um servo, viver como um servo, mas no momento em que descobre sua identidade real, tudo muda. Da mesma forma, Atos 13:33 nos mostra que Cristo foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. E essa mesma ressurreição trouxe uma nova identidade para aqueles que creem nele. Não se trata de tentar ser algo no futuro, mas de reconhecer o que já se tornou no presente. A questão é, quantos realmente vivem com essa consciência? A mudança de vida não começa pelo que fazemos, mas pelo que entendemos sobre nós mesmos. Se Efésios 1:7 nos assegura que já fomos redimidos e perdoados, então não há mais condenação, não há mais separação. O problema é que muitos ainda vivem como se estivessem em dívida, tentando merecer o favor de Deus, quando na verdade já são filhos. E quando alguém descobre essa verdade, não consegue mais viver da mesma maneira. Se você pudesse enxergar a si mesmo exatamente como Deus te vê, sua vida mudaria. A maioria das pessoas ainda se olha pelo espelho das falhas, das limitações, das emoções do momento. Mas Deus nos vê através da obra consumada de Cristo. Efésios 2:5 declara que mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Isso significa que nossa identidade não vem do que sentimos ou fazemos, mas do que Cristo já fez. E se a pessoa não entende isso, vive tentando provar seu valor, quando na verdade já está completa nele. Imagine alguém que recebeu um novo nome, mas continua assinando documentos com o nome antigo. Isso causa problemas, porque sua identidade já mudou, mas sua mente ainda não assimilou essa verdade. O mesmo acontece espiritualmente. Colossenses 3:1 afirma que, se ressuscitamos com Cristo,
devemos buscar as coisas do alto. Mas como buscar algo que não se sabe que já pertence a você? Muitos continuam presos a um estilo de vida derrotado, não porque precisam ser libertos, mas porque ainda não entenderam que já foram. A verdadeira batalha não é contra o pecado, contra o diabo ou contra as circunstâncias. É contra a ignorância espiritual. O diabo não pode mudar o que Cristo fez, mas pode manter as pessoas cegas para essa verdade. Efésios 1:19-22 nos revela que Cristo está acima de todo poder e domínio e que nós estamos nele. Então, por que viver com medo? Por que aceitar uma vida sem autoridade? A resposta para essas perguntas pode redefinir sua jornada. O que você faria se soubesse que já tem autoridade para viver acima das circunstâncias? A verdade é que muitos cristãos vivem dominados pelo medo, pela dúvida e pela ansiedade, sem perceber que Cristo já venceu tudo isso por eles. Em Atos 13:33, a Bíblia revela que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. E esse poder não foi dado a ele para que ele ficasse distante, mas para que nós, que estamos nele, também vivêssemos na mesma autoridade. E se você não compreende isso, acaba permitindo que o medo, a dúvida e até os ataques espirituais dominem sua vida. Pense em um soldado que recebeu uma espada poderosa, mas nunca a utiliza. A espada é eficaz, mas ela só exerce poder quando usada corretamente. A mesma coisa acontece com a autoridade que temos em Cristo. Se você entende que Cristo está acima de todo poder, como diz Efésios 1:19-22, você começa a agir de acordo com isso. Você não precisa temer os ataques do inimigo, pois já foi dada a você a vitória. Mas será que você está usando a sua autoridade? A identidade em Cristo é a chave para destravar o poder que já foi depositado em você. Quando você entende que, como diz Colossenses 1:18, Cristo é a cabeça de todo principado e potestade, você não se submete mais ao medo nem às circunstâncias. Pelo contrário, você começa a viver com uma nova perspectiva. Você não é mais um simples ser humano tentando sobreviver, mas um vencedor, um filho de Deus, com autoridade para agir e transformar a realidade ao seu redor. Se a sua vida fosse um filme, você estaria no papel de protagonista ou apenas como um figurante esperando as coisas acontecerem? A realidade é que muitos vivem passivamente, esperando que algo mude, sem perceber que Cristo já os capacitou para viver em vitória. Colossenses 2:13 nos lembra que, estando mortos em nossos pecados, fomos vivificados juntamente com Ele. Isso significa que não estamos tentando ser aceitos por Deus. Já fomos. Não estamos lutando para vencer. Já vencemos. A única questão é, será que estamos vivendo essa verdade ou apenas observando de longe? Imagine alguém que herda uma fortuna, mas continua vivendo como se estivesse falido, porque não sabe que o dinheiro já está na conta. Assim é a identidade em Cristo. Algo já conquistado, mas que precisa ser compreendido para ser usufruído. Efésios 1:7 declara que temos redenção e perdão dos pecados pelo sangue de Cristo. Isso não é uma promessa futura, é um direito presente. Então, por que tantos ainda vivem presos a culpas, medos e inseguranças? Porque ainda não receberam essa revelação do Senhor Jesus Cristo de forma plena. O que separa aqueles que vivem em plenitude dos que vivem em derrota não é o que Deus fez, porque Ele já fez tudo, mas o que cada um escolhe crer e viver. 1 Pedro 2:24 nos lembra que Jesus já levou nossas dores e enfermidades, mas muitos ainda vivem como se estivessem carregando fardos que já foram removidos. A pergunta que fica é: você vai continuar vivendo abaixo do que foi preparado para você ou está pronto para assumir sua verdadeira identidade em Cristo? Agora que você teve a oportunidade de aprender sobre o poder que já está disponível para você, a pergunta é: o que você vai fazer com isso?
Você já entregou sua vida a Jesus Cristo ou ainda está tentando conquistar algo que Ele já fez por você? A verdadeira mudança começa quando você toma a decisão de viver de acordo com a sua verdadeira identidade em Cristo e não conforme as circunstâncias ou a maneira como o mundo te vê. Entenda, Jesus já fez tudo. Ele morreu por você, ressuscitou para te dar vida e autoridade, e agora você tem o poder de viver uma vida plena, cheia de propósito e vitória. Mas a questão é, você vai viver dessa forma ou vai continuar vivendo como um espectador da própria vida? O momento de decidir é agora. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, talvez essa seja a oportunidade que você estava esperando. Não adie mais essa decisão. Se você quer aprender mais sobre como viver em plenitude e continuar crescendo espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação sobre a sua identidade em Cristo. Está na hora de viver a vida abundante que Jesus preparou para você. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela revelação da tua palavra, que agora está sendo semeada em cada coração. Eu peço que, assim como as escamas caíram dos olhos de Saulo, que os olhos de cada pessoa aqui sejam abertos para a verdade que liberta. Que toda cegueira espiritual seja quebrada e que cada palavra que foi compartilhada encontre um terreno fértil em seus corações. Que essa revelação frutifique em 30, 60 e até 100 por um, trazendo transformação, poder e autoridade. Eu declaro, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo essa oração já é abençoada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que eles possam entender que em Cristo todas as bênçãos já estão disponíveis para eles e que nada os impedirá de viver a plenitude de sua identidade em Ti. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas com sabedoria, revelação e um entendimento profundo de quem eles realmente são em Cristo. Que assim seja, para a glória do Teu nome. Amém.